graça e a paz de Jesus, nós estamos aqui em mais um Talk para Elas, onde você é sempre muito bem-vinda. Hoje nós vamos falar sobre Noé, um texto que a gente ouve tanto falar, sobre a paciência de Deus, sobre as misericórdias do Senhor, sobre a obediência de Noé e seus filhos na construção daquela arca que durou tanto tempo para fazer, na diretriz que o Senhor deu, com todas as medidas, na bondade do Senhor. Mas hoje, em especial, eu queria meditar com você, minha irmã, sobre esperar as águas baixarem. Aqui no livro de Gênesis, capítulo 8, versículo 13, diz assim: E aconteceu que no ano 601, no mês primeiro, no primeiro dia do mês, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. E no segundo mês, aos 27 dias do mês, a terra estava seca. Quantas vezes nós não temos paciência de deixar essa terra secar? Você percebe que Noé passou quase 60 dias para que pudesse de fato sair da arca? Quantas vezes nós estamos numa luta já há tanto tempo? Noé e sua família ficaram presos naquela arca quase um ano inteiro, porque choveu muito, choveu 40 dias e 40 noites. Depois a terra estava inundada, e até que a arca parou no Monte Ararat, ainda assim, ainda parada, eles tiveram que esperar quase 2 meses. Muitas vezes nós estamos olhando pelas janelas das nossas arcas e estamos até já vendo o sol. Nós já estamos até vendo aquilo que queríamos ver, o sol raiar, um céu azul. Noé já estava vendo ali a pombinha trazendo um galinho de uma planta, uma folhinha, mas ainda não era tempo de pisar a terra. E ele precisou ter paciência, quando na verdade muitas de nós já tivemos o desprazer de fazer o contrário. Mas nós não podemos andar mais precipitadas. Mulheres de fé precisam caminhar no tempo do Senhor. Nós não podemos querer sair a qualquer custo porque estamos vendo a luz do sol, porque as nuvens já se dissiparam. Isso ainda é pouco, porque o que vai nos dar segurança é quando o Senhor fizer o que ele fez com Noé e sua família, a partir do verso 15, quando ele diz: Então, Noé, tome a sua família e saia da arca. É a ordem de Deus que faz toda a diferença. Porque uma coisa era a face da terra estar enxuta, você olhar e não ver mais água. Outra coisa era a terra estar realmente seca para que eles pudessem pisar. Porque, obviamente, era muita lama, era muito charco. E quantas vezes nós estamos num processo tão longo, tão doloroso, às vezes caminhamos tanto tempo corretamente, ouvindo a Deus, fazendo aquilo da forma com que Ele nos direcionou, com as medidas que Ele nos ordenou. Estamos ali guardando a nossa família, está tudo certo. Passamos por dias tão turbulentos, porque não deve ter sido fácil, certamente. Não foi fácil ficar dentro daquela arca fedorenta, com aquele monte de bicho, naquele chacoalhar das ondas, do movimento da arca. Não deve ter sido fácil, irmãos e irmãs. Mas o Senhor fez com que eles atravessassem todos aqueles dias, porque a graça dele nos basta. Mas quantas vezes nós queremos sair por conta própria e pisar na lama, literalmente na lama, e aí não desfrutamos da forma que o Senhor planejou que pudéssemos desfrutar. Nesse dia, nessa hora que você está vendo esse vídeo, eu creio que o Senhor, o Espírito de Deus, ele está te chamando a esperar até o fim. Espere a ordem do Senhor para que você saia. Não se precipite porque você está vendo os raios do sol. É maravilhoso, mas ainda não é a hora. Não se precipite porque você olha e está vendo o céu azul, aquelas nuvens terríveis. Elas foram dissipadas. Isso é maravilhoso, mas ainda é pouco. O que você precisa é uma ordem. A ordem do Senhor para que você se movimente. Então, nós precisamos entender que existe um tempo de Deus e que nós precisamos ficar firme até essa ordem chegar. Porque muitas vezes a gente quer acelerar o processo.
Sabe, às vezes você passou por um momento no seu casamento difícil. Talvez você tenha até se divorciado, se separado por um tempo, e você reatou. E aí você pensa que maravilha, porque tudo o que você queria era a restituição do seu casamento, do seu matrimônio, ou a restituição de algo que você perdeu. Mas esse tempo, esse início para recomeço, às vezes ele não vai ser fácil. Às vezes o sol raiou, mas a terra ainda está encharcada. E você precisa ainda continuar aguardando, continuar esperando. Porque no tempo do Senhor todas as coisas são perfeitas. A Bíblia diz que o próprio Cristo, ele veio na plenitude do tempo. Há mesmo um tempo para todas as coisas. Sabe, às vezes a gente está com um ente querido, ou às vezes até você mesma, no hospital, entre a vida e a morte, aquele pesadelo. E tudo o que você queria é que aquela pessoa não se fosse. Você pediu a Deus e o Senhor te favoreceu. Mas às vezes vai para casa e os próximos dias ainda são difíceis, você ainda não vai passear, aquela pessoa ainda não está falando, aquela pessoa ainda está muito debilitada. Também não é fácil. O sol está raiando, o pesadelo passou, mas ainda não é possível pisar nessa terra seca. Você ainda precisa esperar essa terra secar, mas a graça do Senhor te basta. Então, em nome de Jesus, que o Senhor te dê discernimento desse tempo, discernimento do tempo de chuva, discernimento do tempo de parar no Ararat e discernimento da hora de sair para conquistar a terra. E no final, quando Noé sai da arca, faz um sacrifício, a Bíblia diz que aquele aroma chegou às narinas do Senhor, agradou o Senhor, mas o Senhor disse o seguinte: nunca mais eu vou destruir todos os seres vivos, e a terra continuará tendo dia e noite, inverno e verão. As estações vão continuar. Dias difíceis ainda teremos inverno, mas a graça dele nos basta. Sempre lembre disso. Há um tempo para todas as coisas. Deus abençoe sua vida. Fique com Deus. Um beijo no seu coração. Tchau.